Ferreira Carvalho, sou empresário, agora reformado, e nasci em 26 de abril de 1938. E é de Leiria? Sim, nasci numa aldeia aqui, entre Leiria e Fátima, no Arrabal, só de Leiria, sim. Os seus pais também eram de Leiria? Pois, o meu pai era também da aldeia, de onde eu nasci, a minha mãe também, e ele foi para a África quando eu tinha 1 ano. Eu fui a Moçambique, foi para Moçambique. Eu fui com a minha mãe 1 ano depois de nascer, mas quando a minha mãe faleceu, com 26 anos, em 1943, não havia grandes condições no local onde ele trabalhava, porque estava longe. A cidade mais próxima era a Vila João Belo, que é o Xai-Xai, e vim viver com os meus avós maternos e nunca mais voltei à África. Quer dizer, voltei à África em trabalho, mas nunca mais vivi. Não, nunca mais vivi fora deste âmbito aqui de Leiria. Estudei Leiria no Porto, tive o primeiro trabalho em Trás-os-Montes, 1 ano e tal. Trás-os-Montes, em 1954, era o fim do mundo. E pronto, vim para a Leiria e estive aqui todo o resto da vida. O seu pai fazia o quê? O meu pai foi para lá, para Moçambique, a convite de um primo que estava nesse serviço, numa secção, um departamento do Estado que se chamava Polícia Veterinária. Aquilo nem era polícia, nem era bem veterinária. Era, no fundo, uma organização que ajudava as pecuárias a tratar do gado, a tratar das vacinas, a tratar das noções de higiene. Sabia-se muito avançado para a época. E nessa função ele conheceu um grande proprietário de uma pecuária, aliás, uma família que tinha uma grande pecuária, que lhe fizeram um convite para ele tomar conta da propriedade deles. Era uma coisa que tinha 3.000 cabeças de gado e que fornecia leite todos os dias à cidade de Lourenço Marques. De maneira que foi o trabalho dele toda a vida e esteve lá até a independência de Moçambique. Depois veio-se embora para cá, como vieram muitos portugueses. Mas ele continuou lá, voltou a casar, tem 2 irmãos e pronto, foi a vida dele, foi essa. Mas manteve algum contacto com o seu pai? Toda a vida, mantive contacto toda a vida. Aliás, ele mandava uma mesada quando eu estudava em Leiria, no Porto, para pagar as despesas e depois de estar cá, veio em 1975 ou 74 ainda, já não me lembro bem, e vivia na aldeia onde nasceu, e tínhamos contacto diários. Aliás, até veio trabalhar algum tempo para a empresa que eu tinha na altura, até se reformar e tal, formou-se há muitos anos. Portanto, regressou a Portugal, ficou com os seus avós e o seu percurso escolar foi feito também? Fiz aqui a escola comercial. Na altura, Leiria só tinha 3 anos na escola comercial e eu teria que esperar 2 anos sem fazer nada e tinha uns tios no Porto. E então convidaram para ir para lá, portanto, para evitar despesas grandes. Fiquei em casa dos meus tios e fiz lá o 5º ano de escola comercial. Depois comecei a trabalhar com 16 anos numa empresa em Moncorvo, perto de Moncorvo. Estive lá 1 ano e tal, mas de facto, quando era o fim do mundo lá, muito boa gente, devo dizer, muito boa gente. Ainda durante os últimos 20 anos, por uma questão de saudosismo, até fui à aldeia onde eu trabalhei há 54, 56, nem foram 2 anos completos, porque era gente boa. Eu gostei de lá trabalhar, mas de facto depois tive outras propostas cá e a partir dos 20 e tal anos comecei a trabalhar com 20 e tal, não, 19, 20 anos, comecei a trabalhar por conta própria, ligado a fornecimentos à indústria de plásticos, que era uma indústria nascente em Leiria nessa altura. E pronto. E em Moncorvo, a empresa era de que área? Era uma empresa que exportava amêndoa. Na altura, Trás-os-Montes era uma zona de produção de amêndoa, ainda é, mas tem menos importância hoje. E era um senhor muito inteligente, muito trabalhador, e ele arranjou uma aldeia chamada Felgar, que é 10 km, de Moncorvo, 10 ou 15 km,
e exportávamos amêndoa para toda a Europa, para todos os países da Europa. Principalmente amêndoa, mas também, depois internamente, também trabalhava com alguns produtos agrícolas, nós produtores de cereais, cevada sobretudo, havia lá uma grande produção de cevada numa determinada zona. Mas basicamente 90% da atividade era a exportação de amêndoa. Vendíamos para a Holanda, Inglaterra, Alemanha, França e pronto. Curiosamente, aqui há uns 25 anos, encontrei profissionalmente uma pessoa da empresa transitária, aliás, que se tomava conta das encomendas e eles arranjavam os transportes, o barco e tal. E eu disse, eu trabalhei com a sua empresa. Expliquei-lhe, trabalhei assim, olha, disse ele, um neto desse seu patrão ainda hoje trabalha em amêndoa, mas importa da Califórnia. Da Califórnia, do fim do mundo. Porque, eu sei como era, em Trás-os-Montes, a colheita da amêndoa era difícil, quer dizer, as qualidades da amêndoa não eram uniformes, as coisas apanhavam-se muitas manualmente, muitas não, tudo manualmente, mas em alguns casos com situações de terreno e tal, a orografia do terreno complicada. E na Califórnia é assim, está o chefe da empresa, ou o dono, ou o encarregado, ou o que seja, com um sistema, digamos, de controle da umidade do ar e a umidade da terra, e ele abre ou fecha o sistema de rega em função da necessidade que há. De maneira que a produtividade é incomparavelmente maior e, portanto, hoje a Califórnia vende para Portugal a 100 km do sítio onde há 50 anos nós exportávamos amêndoa. As coisas estão assim. Aliás, o mesmo fenómeno se passou, de certa maneira, com o olival, só que o olival em Portugal hoje, sobretudo no Alentejo, está, de facto, na ponta da tecnologia de produção e de custos de produção. Num corvo até 1956 e depois... Em Paleiria. Trabalhei com os tios meus no armazém de vinhos que eles tinham, compravam vinhos na agricultura e vendiam para exportadores do Porto, mais do Porto, Lisboa pouco. Estive com eles 2 anos e depois comecei a trabalhar a fornecer, a indústria dos plásticos começou aqui a funcionar na zona de Leiria, a indústria nasceu em Leiria Marinha Grande. Depois espalhou-se para o país todo, hoje o norte tem mais importância, a zona de Espinho e a zona do Braga, é mais importante. Mas Leiria continua a ser importante, Leiria, Marinha Grande e tal. E então, como havia uma indústria nascente, eu e outra pessoa fizemos uma empresa de importar matérias-primas que não se faziam em Portugal e máquinas. E trabalhei nisso até aos anos 90. Depois deixei as máquinas e em 91 fiz outra empresa e trabalhei só em matérias-primas, porque as máquinas era mais complicado. E pronto, e é assim, já estou há 2 anos que deixo de ter uma atividade na empresa, mas trabalhei muito bem. Comecei com 16 e deixei, digamos, de ter preocupações no dia-a-dia com 83. É assim. Mas nessa altura vivia... E depois sempre em Leiria. A partir dos 17 anos, vivi sempre em Leiria, na zona de Leiria. Casei em Leiria, portanto, vivia na minha aldeia, que é o Arrabal, até casar. Casei com 23 anos, depois casei em Leiria e toda a vida vivi em Leiria. E como é que era o ambiente em Leiria nesta altura? Olha, nós tínhamos aqui em Leiria a convicção de que, como cidade de província, éramos das cidades mais evoluídas culturalmente. Eu não sei se isso é verdade, se não, mas nós tínhamos essa convicção. Ou pelo menos ela foi-me criada e eu acreditei nela. E era uma cidade, aliás, mesmo hoje, é uma zona relativamente de gente, como é que eu ia dizer? Que não é tacanha, quer dizer, gente que vai para a frente, cosmopolita até diria, de certa maneira.
Não sei se isso continua a ser assim hoje, porque hoje não sei se continua a ser, relativamente, estou a falar em termos relativos, mas havia um núcleo de pessoas aqui, em Leiria, a nível político, havia gente assumidamente da oposição, na Marinha Grande era mais gente ligada ao Partido Comunista, aqui em Leiria, que se soubesse ou que fossem conhecidos, não havia. Era gente mais moderada, mais democrata e tal. Havia, que no fundo eram pessoas com profissões liberais, que tinham que ser funcionários públicos, não podiam, quer dizer, obviamente, eram médicos, advogados, pessoas com atividade empresarial, e naturalmente outros com outras funções, mas de relativa independência em relação ao Estado, quer dizer, era inimaginável poder exercer uma atividade política sendo funcionário do Estado, embora, como é que eu ia te explicar isso? Embora não se soubesse que determinada pessoa não era simpatizante com o regime do Estado Novo, também não era muito perseguido por isso se não tivesse atividade. Isto é, se não tivesse qualquer atitude sei lá, de assinar um simples manifesto ou uma coisa assim, sabia-se que aquela pessoa que era independente, pensava pela cabeça própria e tal, mas não havia um modus vivendi entre as autoridades para lhe dar um exemplo, quando o Dr. Vasco da Gama Fernandes, que veio a ser Presidente da Assembleia da República, ele veio a Leiria até 71, 72 e depois é que foi viver para Lisboa, também já estaria reformado e tal. Quando o Dr. Vasco da Gama se despediu de Leiria, no jantar de despedida, eu estive lá, estavam lá pessoas, colegas dele, advogados, juízes, gente de finanças e tal, gente, digamos, de prestígio, muitos deles ligados ao Estado, inclusivamente pessoas com cargos na União Nacional, que até foram criticados por isso. Portanto, havia um relativa tolerância. Se bem que o Vasco da Gama foi preso 14 vezes. Dele é que contava, e eu acredito, não é? Teve preso 14 vezes, uma delas foi preso para Cabo Verde. Mas o nível de lei, eu também não o conhecia antes de ele estar em lei, obviamente. Mas só para dar uma ideia de que a convivência não era dividida pelas opiniões políticas, de maneira nenhuma. Dois dos meus maiores amigos, das pessoas que me ajudaram na vida, um deles era meu cliente, era amigo do governador civil, de Leiria, da altura, era um industrial de plásticos, era uma pessoa que não tinha preocupações políticas muito grandes, mas gostava de Salazar e gostava do regime que havia, etc. E era uma pessoa de um excelente coração. E outra pessoa, curiosamente, era o meu advogado e foi meu amigo, muitos anos, que é a Dr. Vareda, que, eu nunca lhe perguntei isto, não se perguntava, mas se não pertencia ao Partido Comunista era muito próximo, percebe? Portanto, e o Dr. Vareda também o conheci porque era advogado do outro. Não, havia uma convivência mais sã do que talvez se possa imaginar hoje. Embora, de facto, quem pisasse o risco tinha as consequências da época. Não é? Mas existia um núcleo de oposição bastante forte aqui em Havia um núcleo de oposição que era perfeitamente conhecido, eu posso lhe citar hoje os nomes das pessoas aqui em Leiria, na cidade, depois nas aldeias, já não conhecia tantas, não conhecia. Mas toda a gente sabia que era pessoa da oposição. E o que é que se fazia na oposição? Não sei, aliás, a senhora é que pergunta, não sou eu que dou respostas que não me são perguntadas. Mas fazia parte da oposição? Sim. A primeira intervenção, digamos, a primeira coisa em que eu participei foi na campanha do Humberto Delgado em 58, eu tinha 20 anos. E pronto, foi um movimento que abanou um bocado o regime na altura. E houve aqui em Leiria veio cá, visita o Humberto Delgado, foi um grande almoço ali no Hotel Lis, que já não existe. E foram criadas, foi as primeiras eleições em que houve de facto eleições, enfim, houve mesas de voto, depois o resto das contas dos votos, já é outra história. Mas em muitas aldeias foram constituídos núcleos de pessoas
faziam uma distribuição, porque os boletins, não sei porquê, mas os boletins de votos eram distribuídos pelas candidaturas, pelo menos no caso da minha aldeia foi. E, portanto, participei nisso. Curiosamente, eu não tinha direito de voto, não tinha idade na altura. Eu não me lembro bem se não tinha idade ou se fui inscrito e não fui, quer dizer, fiz a inscrição e não fiquei registada como inscrição. Mas portanto, fiz parte de um grupo de 3 pessoas que na minha freguesia fizemos esse trabalho. E depois não houve grandes coisas, quer dizer, eu não vou assumir aqueles louros que muita gente fez, com razão, em alguns casos, em outros menos, do grande antifascista. Não, tive as minhas ideias, assumi-as frontalmente com qualquer pessoa, discutia-as e falava e tal. E estava referenciado, segundo o doutor Acácio ainda me disse hoje, que eu nem sabia, em papéis da polícia, não sei o que, lá no arquivo distrital. E a atividade, qual era a atividade que havia na altura? Olha, uma atividade que era anual era a comemoração do 5 de outubro. E eu talvez desde os 17 anos, 17, 18 anos até 72, 73, no fundo, esses jantares faziam-se, sobretudo enquanto o Dr. Vaz da Gama veio a Leiria. Mas ele, como eu lhe disse, partiu em 72, 73, 71 para Lisboa e depois deixou de haver. E no fundo aquilo era sempre uma reunião e automaticamente era fácil às autoridades policiais saber quem é que estava, porque era público, alugava-se uma sala de um restaurante, que era sempre o mesmo, e havia os discursos das mesmas pessoas, que era o Dr. Vaz da Gama, o Dr. Alberto Ferreira, o Dr. Afonso de Sousa Pai, o Dr. Serafim Lopes Pereira, até certa altura, porque ele faleceu primeiro que os outros, é avô daqueles 2 irmãos. E pronto, aquilo era, no fundo, era, como é que eu ia dizer, era a comemoração da implantação da República. É claro que quem conhece um bocadinho de história não tem muito orgulho na Primeira República, porque pronto, nós sabemos que aquilo foi muito mau. Mas pronto, aquilo era uma espécie de catarse que as pessoas tinham, pronto, havia ali uma forma de manifestar uma certa alegria, uma certa satisfação, e claro, como Portugal era uma república, não se podia proibir um jantar de implantação da República, não é? Desde que não se entrasse em exageros. E os discursos eram sempre o mesmo. O Dr. Vaz da Gama, que aliás é uma excelente pessoa e uma pessoa bastante envolvida sempre na política, fazia um discurso que ao fim de 10 anos era sempre o mesmo, não é? Era sempre o mesmo. Também eu penso que as pessoas que falam muito têm esse problema, porque falam ou que escrevem muito, tem que se repetir inevitavelmente, não é? Então falava, começava, e nós dizíamos já, por graça, ao fim de uns anos, está a fazer a viagem até Paris. E daqui Salamanca, e depois de Salamanca, falava no Unamuno em Salamanca, isso não falhava. Depois até Paris, e depois de Paris falava, porque no fundo a França era o primeiro país democrático depois dos Pirineus, porque a Espanha era a Espanha e, portanto, no fundo era uma atração que havia, e era próximo também, porque por razões até de imigração havia muito mais relações das pessoas, das famílias e tal, com alguém tinha um amigo ou um parente que tinha migrado para a França e, portanto, havia uma grande ligação. E era, de certa maneira, o país mais próximo que nós tínhamos. Mas... A imigração para a França aqui em Leiria era muito frequente? Como? Se a imigração para a França foi aqui muito, em Leiria era foi, mas já foi nos anos 60, sim, nos anos 60 foi fortíssimo. Foi Leiria, e ainda mais do que Leiria foi a zona de, ali perto de Vila Nova de Ornei, zona de Espírito, aldeias que quase desapareceram, as pessoas à idade de trabalho emigraram para a França em percentagem formidável. Eu tive muitos colegas da escola primária, da minha aldeia, ou da minha escola, mais propriamente, porque a escola abrangia a população de 3 aldeias, da mesma freguesia, mas de 3 aldeias distintas. E muitos dos meus amigos da escola primária foram para a França, mas muitos mesmo. Eu, se pensar nos meus colegas da escola primária,
Era uma escola, não era mista, era uma escola de rapazes, nessa altura, e de raparigas também. Talvez mais de um terço emigrou para a França. 1 ou 2 para a África do Sul, muito poucos. Para a África portuguesa da altura, Angola e Moçambique, muito poucos, curiosamente, mas para a França muitos, muitos. Foi... Nunca foi o seu caso, nunca pensou em emigrar? Como? Nunca foi o seu caso, nunca pensou em emigrar? Não, nunca pensei em emigrar, nunca pensei em emigrar. Se fosse mais novo, já teria emigrado muito mais tarde, quando se tornou evidente, mas eu já tinha 50 ou 60 ou 70, 80 anos, quando se tornou evidente para mim, mais evidente, que Portugal era o país da Europa Ocidental a ficar para trás, que é o que nos acontece hoje. E isso é um fracasso brutal do 25 de Abril. Fracasso. Estávamos a falar dos jantares. Depois dos jantares era assim, eram sempre as mesmas pessoas. Quantas pessoas mais ou menos é que seriam? Eram jantares bem frequentados. Quer dizer, eu diria que 100, 120 pessoas. 100, 120 pessoas. Depois havia... Eram maioritariamente homens? Sim, maioritariamente homens, mas de longe era bastante machista. Não era machista por exigência, mas as pessoas, não havia muitas mulheres. Eu não sei, se estou a pensar em 2 ou 3 e se calhar eram todas as que iriam lá. Normalmente esposas ou irmãs ou filhas de alguém que estivesse, mas 2 ou 3, não havia muito envolvimento. Depois, no próprio, isto era na véspera, portanto, na noite de 5 de outubro, e normalmente no dia seguinte, ou no domingo seguinte, havia uma romaria ao cemitério das pessoas que teriam falecido. No meu caso, isso já não me dizia nada, porque quando eu tinha 18 ou 20 anos, ou 21 ou 22, eu não tinha nem parentes, até porque a minha aldeia era diferente. Não era daqui. As pessoas que lá eram, digamos, homenageadas, eram pessoas que eu não conhecia, porque eram pessoas muito mais velhas do que eu, eram pessoas conhecidas de quem estava a visitar. De maneira que essa parte não tinha essa ligação, passo que outros tinham, conhecido, são parentes, tios, avós, pais e tal. E foi assim, e depois era realmente a atividade principal. Eu depois, entretanto, metemos aí houve uma tentativa de fazer um cineclube. Um cineclube, mas sempre feito para as pessoas, as mesmas, está a perceber, as mesmas. E isso já era uma coisa de gente jovem. Uma das pessoas, aliás, que fazia parte, éramos aí uns 7 ou 8, alguém teve essa ideia, que não fui eu, uma das pessoas que participou nisso era o Guilherme Valente, que é o editor da Gradiva. É muito meu amigo, e é mais novo que eu, 2 anos ou 3, e tentámos fazer um cineclube, mas apresentámos os estatutos ao Governo Civil e não foi aprovado. Pronto. Não era uma atividade, digamos, muito revolucionária, até porque os filmes que se pudessem exibir eram autorizados pela censura, mas era de qualquer maneira uma coisa que não era feita por gente de confiança, digamos assim. Mas não se pode dizer que fosse. E pronto, e havia várias situações. Houve depois as eleições de 1969 e aí de facto houve, não tão forte como nas eleições do Delgado, mas houve um empenhamento razoável de abalar um pouco. Aliás, a Leiria foi uma exceção, porque não sei se tem informação disso, mas eu, tanto quanto me lembro, isto é apenas a memória, havia um partido, digamos assim, ad hoc, que era a sede, centro, não sei o que, a CEDE, que no fundo era gente mais ligada à extrema-esquerda. E o Mário Soares tentou e fez ainda, organizou, também não era partido, mas era, enfim, um agrupamento eleitoral que era o CEUD,
Centro, não sei o quê, de Unidade Democrática. O CAD é qualquer coisa democrática, CAD. Então. Mas, curiosamente, em Leiria, embora com a sigla CAD, exatamente por influência de Vasco da Gama, Alberto Freire, portanto, as pessoas que lhe referi, havia muito mais influência dos não comunistas do que noutras zonas do país. E penso que foi só Leiria, Porto, com o nome Ceude, só participava em Lisboa, Porto e Braga. Em Leiria, não sendo Ceude, muita gente da Ceude estaria lá. E aí foi uma, portanto, como se saberá, as eleições foram realizadas, quer dizer, chegou-se à votação final, o que já não sucedeu em 73, em 73 a oposição desistiu, chegou-se à votação final e Leiria apresentou a sua lista de candidaturas e aconteceu uma coisa curiosa. Às tantas, muito perto da data de eleições, um dos candidatos era um advogado de Alfaiasa, portanto era distrito, tal como hoje, aliás, os ciclos eleitorais eram os distritos, e um candidato era um advogado de Alfaiasa, não me recordo o nome, e o senhor desistiu quase à última da hora, por qualquer razão. Pois dizia-se, teve depois medo e tal, ele terá sido alguém que tem ideia, fizeste mal, já se falava um pouco na independência da África e tal, se bem que era um assunto meio tabu, mas já se falou. Bom, o facto é que o senhor desistiu. E então foram aos suplentes. E o primeiro suplente era eu, e eu disse, pronto, de lá terá que ser. Mas quando fomos ver, eu tinha-me inscrito também nos cadernos eleitorais, mas não fui inscrito. Ainda por cima por um filho da mãe, de um senhor que fingia meu amigo, aliás chamava-me compadre, porque tínhamos sido padrinhos de casamento, ele de um dos noivos e eu do outro. E na minha terra isso era compadre também. O conceito de compadre era bastante largo. E ele era presidente da Junta do Arrabal, eu tinha-me inscrito e estava convencido que o meu compadre me tinha inscrito mesmo. Quando fui à procura para registar o nome, o meu nome estava cortado das listas, não podia ser candidato. Mas o facto é que, pronto, Leiria concorreu e pronto, foi a atividade mais a última, digamos assim, em termos políticos mais envolventes, foi essa. Foi, ao fim e ao cabo, delegada, as eleições do Perto Delegado, 58 e as de 69. Né? Depois tem várias coisas. Diga. Uma coisa. Começou a ter esta consciência política e esta participação política mais ativa a partir dos jantares, quando tinha 16 anos? Não, eu tive. Aconteceu, não digo. Aconteceu. Na convivência no Porto, na escola onde eu estive, ter encontrado rapazes e até um professor já com alguma que me deram consciência política, começaram a dar consciência política e foi muito interessante porque portanto, eu posso dizer que ganhei consciência política aos 17 anos. E duas coisas ficaram realmente para mim logo algumas coisas muito claras. Portanto, uma das coisas que o Guilherme Valente, quando fala comigo, me elogia, é que eu nunca percebi desde a primeira, como é que eu ia dizer, do primeiro momento em que estas coisas apareceram, que no fundo havia uma divisão entre a democracia e a não democracia, quer dizer, entre haver liberdade ou não haver liberdade. Eu lembro-me de que, ainda bastante novo, fui ao cinema com algumas das pessoas de Leiria, digamos, com uma tendência política diferente da minha, e fomos ver um filme americano que se chamava, um filme, Os Cavalos Também Se Abatem. É um filme interessante. Era a história, na altura da Grande Depressão, em que as pessoas que não tinham emprego participavam em concursos de dança em que havia prémio para quem aguentasse mais horas a dançar. E alguns não aguentavam e desistiam e faziam um esforço e não ganhavam nada, e uma situação de um que morreu. E depois, à saída do cinema, um dos meus
colegas de participação no filme, pessoa da minha idade, um pouco mais velha do que eu, mais 3 ou 4 anos mais velha do que eu, diz assim, estás a ver estes americanos e tal, e eu respondi-lhe assim, epá, mas é uma sociedade que se critica. Bem, o homem ficou desvairado. É uma sociedade que se critica. E isso é que é importante. Noutros sítios não há hipótese. Bom, e foi assim. Ganhei essa. Foi no Porto, efetivamente. Portanto, vim para a Leiria. Depois comecei a conviver com pessoas também que, penso eu, naturalmente se aproximaram, não é? E pronto, e havia um núcleo de pessoas com quem toda a vida depois fui amigo e convivemos e pensávamos mais ou menos o mesmo. Mas esse grupo de pessoas dinamizou algum tipo de atividade ou de... Não, a atividade política, como digo, não havia, porque dizer, eu penso que a atividade política no sentido de organização de greves e tal coisa, isso já era mais gente ligada ao Partido Comunista e na Marinha Grande, e também não houve assim também tantas coisas visíveis, não? Não, havia de facto esse tipo de situações. Eu depois tenho uma história curiosa com o pai do Dr. Mário Soares. Ele foi padre. Ele é da minha aldeia, de Borrabal. Foi para o seminário, segundo ele depois justificou, contrariado e tal, ordenou-se padre. E pronto, e conseguiu uma coisa que na altura se dizia que era extremamente difícil, foi conseguir que o Papa da Santa Sé o desobrigasse das ordens religiosas. Isto é, ele, portanto, desobrigado significava, entre outras coisas, que podia casar pela igreja, se quisesse. Bom, o meu avô materno, com quem eu vivi, quando vim da África, era da idade dele, pessoas da mesma aldeia, da idade dele, portanto, mas o meu avô, com partidos. Ele foi padre, ainda foi padre lá na aldeia há pouco tempo e depois saiu para Lisboa, meteu-se na política, foi governador civil da Guarda, foi ministro das Colónias e tal, foi uma pessoa importante e fez uma escola formidável. Bem. E por volta aí de 1972, não, de 1970, ele veio viver para perto de Leiria para as Cortes. Não é a minha aldeia, mas é 7 ou 8 quilómetros. Herdou lá uma casa de uma tia, de uns tios, e resolveu um dia ir visitar o Arrabal, a terra onde ele nasceu, e ir lá pelos lugares onde ele andou enquanto jovem e tal. E o meu avô e ele, o meu avô que era analfabeto, e ele nunca se encontraram, para já por razões, viviam em sítios diferentes. E depois, pela vida que cada um tinha, digamos que reencontraram-se 60 anos depois, 50 e tal anos depois. Ele foi passear com uma pessoa que o acompanhava. Ele tinha uma perna, tinha uma prótese, o Dr. João Soares. E foi numa mula dar um passeio lá por cima e passou à minha aldeia, propriamente, que é a Lagoa, a freguesia do Arrabal. E caiu, magoou-se um bocado, sujou-se um bocado e tal. E a minha avó lá o esteve a ajudar a limpar, lá lhe levou água, lavou as mãos, lavou a cara e tal. E esteve ali a conversar e depois com o meu avô, lembrava-se dele, lembrava-se um do... Ele era conhecido porque era famoso, era o Dr. João Soares. Aliás, era conhecido o Padre Soares, me chama o Padre Soares. É uma pessoa muito conhecida e tal. Bom, e eles ficaram... A conversa foi interessante. E, entretanto, também... e ele convidou-me para um almoço na Abadia, que é aqui, perto de onde ele vivia. Quando ele estava de férias, digamos assim, aqui nesta zona. E tenho uma fotografia dos três, da pessoa em casa de quem lancharam, João Soares e o meu avô, que depois um dia, estupidamente, eu ofereci ao Dr. Mário Soares, que no meio de milhares de fotografias nunca mais ligou àquilo, e para mim hoje era uma recordação interessante, mas pronto. E depois ele não gostou da conversa, convidou-me a ir a Lisboa ver a escola com o meu avô, que coitado foi ver uma escola, gostou muito. E aconteceu uma situação na altura interessante que movimentou um bocado isso em Leiria. Ele um dia escreveu uma carta e pediu-me, a minha nora, Maria Barroso, está a pensar em fazer em Leiria uma representação teatral, que era uma peça do Anui, não, do Cocteau.
que é A Voz Humana. E eu estou muito preocupado que ela não tenha muito público. Preocupa-me bastante isso, veja lá se com os seus amigos e tal, você consegue e tal. Bom, o facto é que nos mobilizamos de tal maneira que enchemos o Teatro José Augusto da Silva, que são 900 lugares, enchemos aquilo. E realmente foi também uma coisa que eu gostei de fazer. E duas coisas que eu realmente são imperdoáveis foi, primeiro, a fotografia que eu tinha dele, que dei ao filho, já depois de 25 de Abril, uma coisa que ele veio à Leiria, fui para a variação da Câmara. A variação, isto é, para a Comissão é uma comissão ad hoc a seguir ao 25 de Abril, uma comissão administrativa. E as pessoas na altura de Leiria mais influentes na política já não era o Dr. Vasco da Câmara, já não estava cá, havia 3 ou 4 pessoas, o Dr. José Ferreira Júnior, que depois saiu ao PSD, o Dr. Vareda, que depois foi para o MDP-CDE, uma coisa ligada ao Partido Comunista e tal, e uma outra pessoa que veio a ser depois na formação do Partido Socialista em Leiria. Bom, o facto é que arranjaram aí um grupo de 9 pessoas, e eu fui um deles, e o Dr. Mário Soares já primeiro-ministro, na fase em que não houve eleições para a Câmara, para a presidência da Câmara, portanto ainda a Comissão Administrativa veio cá, e depois estivemos juntos, todos, na Câmara e tal, e eu ofereci-lhe a fotografia, e eu já arrependi. E a carta do João Soares, Dr. João Soares, perdia numa mudança de casa, e também tem muita pena. E pronto, não tenho uma história muito romântica. Eu percebo que teve algum envolvimento em vários aspectos culturais aqui do Distrito de Leiria. Sim, os aspectos culturais, propriamente, bom, que havia um grupo de teatro, que era liderado pelo Sr. Miguel Franco, até ganhou um prémio na altura do SNI, do Secretariado Nacional da Informação, uma peça sobre a Nazaré e tal, que teve prestígio. Esse grupo de teatro teve prestígio. Eu não fazia parte, um amigo meu era ator mesmo, mas acompanhei-os, quer dizer, ia com eles Antes do 25 de Abril? Antes do 25 de Abril, sim, antes do 25 de Abril. Eu estou a falar tudo antes do 25 de Abril, tirando esta história da fotografia do Dr. Mário Soares, é tudo antes do 25 de Abril. Movimentos culturais, bom, havia o Orfeão de Leiria, também não estive envolvido nisso, mas o Orfeão de Leiria era uma coisa oficial, perfeitamente dentro do regime, sem qualquer conotação que não fosse política. E pronto, aliás, quando o doutor Acácio me falou disso, doutora, uma história era uma história simples, quer dizer, uma história de uma pessoa livre, uma pessoa que pensa por si próprio. Eu conheço um bocado o mundo, porque profissionalmente viajei muito, estive em muitos sítios, conheci muitos regimes políticos, sei como se vive mais ou menos, sei como se vive em muitos países, desde a Ásia até toda a Europa. Estive em alguns países de leste antes da queda do muro, conheço muito bem a Roménia, fui lá umas 15 vezes, a antiga Checoslováquia fui 2 ou 3, a RDA fui 2 ou 3. Curiosamente, a RDA fui lá pouco tempo antes da queda do muro e pouco tempo depois, e falei com as mesmas pessoas. Foi muito interessante. Confirmou tudo, confirmou tudo o que eu sabia. Eu comecei a ler muito cedo, sabe? Comecei a ler coisas interessantes muito cedo. O que é que lia? O que é que eu lia? Lia realmente, além de ficção. Eu hoje leio pouca ficção porque há coisas mais interessantes para fazer, mas leio alguma ficção. Um dos primeiros livros que me impressionou muito foi um livro do Kostler, O Zero Infinito, que é sobre um burocrata, mas um membro do Partido Comunista da União Soviética, que fez lá meteu lá uma ilegalidade qualquer e é preso,
e depois é o contraste entre ele é julgado e depois realmente é aquele contraste entre aquilo que ele pensava que era o regime e aquilo que o regime era realmente e tal. É um livro, aliás, famoso, do Zero e Infinito. Foi um livro que marcou. E depois li muita coisa, tem lá um outro livro interessante, foi um livro de um socialista francês que foi o ministro Jules Mock, que se chama só o RSS, que foi uma viagem que ele fez em 1938 para conhecer como é que aquilo funcionava e tal. E é um relato interessante. E tenho uma biblioteca boa, tenho... Mas esses eram todos livros proibidos? Não, curiosamente não. O que é que acontecia nos livros? Eu comprei, esses livros estão em português, editados em português, não eram proibidos, aliás, não eram proibidos, até, primeiro estes não eram proibidos, até porque eram livros que criticavam ditaduras, mas no caso particular das da União Soviética, por conseguinte não podiam ser proibidos. Se bem que tenho bastante literatura que deveria, ou que terá sido até proibida, porque o que acontecia não era... Havia uma forma de atacar, de apreender os livros que era mais perversa, isto é, ao contrário de um jornal que tinha que ser submetido à censura, e os censores cortavam ou não cortavam, ou deixavam passar, o livro era produzido, editado, e depois é que era lido e era apreendido ou não. Ou seja, quando era apreendido, causava um prejuízo económico importante à editora. Está a perceber? É mais perverso. Era mais perverso, mas não sei se era feito por perversidade ou não tenho maneira de saber, por acaso também não interessa. Mas há muitos livros que foram editados. Eu tenho um livro, por exemplo, do Aquilino Ribeiro, por acaso autografado por ele, na Bertrand, Lisboa, que é os Lobos também se abatem, alguma coisa assim. É nitidamente um livro antigo, Estado Novo, mas completamente, abertamente, depois foi apreendido, mas depois foi apreendido, depois editado e venderam-se bastantes. Aliás, o livro era em Leiria, onde eu comprava na altura livros. Comprava-os, armazenava-os num local que não era a própria livraria e depois às pessoas com quem eu tinha confiança oferecia-os. Oferecia-os para vender, obviamente, oferecia-os no sentido de, olha, propunha-os, digamos assim. E acontecia isso. Há muitos livros que foram proibidos de circular, mas que foram editados, produzidos, e aliás, hoje, por exemplo, tecnicamente, sabe isso com certeza melhor que eu, hoje um editor para um livro novo, um autor novo, que não se sabe se vai ter muito êxito comercial ou não, antigamente era feita uma tipografia e, do ponto de vista económico, ficava muito mais barato editar, sei lá, 5.000 livros do que editar 500, muito mais. Hoje não, hoje com as tecnologias que há, é possível fazer as pequenas séries ou seja, um livro que fosse editado, fosse produzido, da tipografia, e depois proibido, era um prejuízo mesmo muito grande, era muito grande. E hoje, aliás, hoje não há livros proibidos, mas do ponto de vista, digamos, industrial, é uma forma diferente de produzir, que é mais, claro que continua a ser, pelos autores que vendem muito, continua a ser mais interessante fazer logo edições como os livros, mas quem me explica isto é o Valente, ele é editor, mas um livro cujo êxito não se sabe, vai vender muito, vai vender pouco, faz edições de 300 livros. E depois, se tem sucesso, faz mais. Mas foi muitas leituras e convivência com gente que sabia mais do que eu, com gente culta, com gente instruída, com gente comum. Agora, o Distrito de Leiria foi também marcado pela presença do Forte Peniche. Teve contacto com pessoas que tenham estado presas no Forte Peniche, ou se teve contacto com... Não, soube de pessoas que conhecia de nome, mas pessoas da minha convivência, não conheci ninguém. E não teve nenhum contacto também com o Forte? Não, contacto que eu tive, quer dizer, o que é que havia? Várias coisas que me fizeram 3 ou 4. Foi uma pessoa que me pediu para albergar em minha casa alguém que andava fugido. Portanto, admito, não, quase de certeza gente ligada ao PC nessa altura. Um tipo novo, uma pessoa nova que tinha que estar escondido. Teve 2 dias em minha casa e depois foi para outro sítio qualquer.
Três vezes, já foi com o Dr. Varanda, a esposa dele pediu-me para o ir levar, onde ele estava escondido também, duas vezes. Uma vez em Tomar, num hotel, fui lá levar um saco, presumo eu, com roupa ou coisas assim, e outra vez a Alcobaça, umas termas, portanto aquilo era, não sei se ainda existe, meio termas, portanto, eram termas com hotel, um pequeno hotel e tal. Esse tipo de situações conheci várias e inclusivamente ajudar e convidar outras pessoas a ajudarem financeiramente pessoas, duas ou três que estavam presas e a família tinha problemas grandes. Esse tipo de coisas fazia-se com frequência, sim. E avançando agora um bocadinho, lembra-se do dia 25 de Abril? Perfeitamente, lembro do dia 25 de Abril perfeitamente. Eu tinha estado numa feira em Milão e o nosso avião, nessas feiras sobretudo ligadas ao mundo onde eu trabalhei toda a vida, tem sempre muita gente de Leiria, da hotelaria daqui da zona. E éramos três pessoas conhecidas, uma de Leiria e outra da Batalha. E, por acaso, deve ter sido dos últimos aviões a chegar, porque às 11 da noite não é muito vulgar haver voos a essa hora aqui na Europa. Mas chegamos tarde, por qualquer razão chegamos tarde, viemos para a Leiria, portanto são mais de 2 horas de carro, já não havia autoestrada. E às 6 da manhã, um desses dois companheiros de viagem telefonou e disse: você sabe que está aí um problema qualquer, liga o rádio, tal. Depois ligou-me o rádio e às 6 da manhã fui ouvir o rádio. Lembro perfeitamente, foi assim. Uns dias antes, não sei explicar quando, uns dias antes, mas não muito. Podem ter sido 15 dias ou podem ter sido 3 semanas, mas não foi mais. Eu tinha na altura, estava a inaugurar umas instalações e que ainda não tinha transferido para lá. E esse meu amigo pediu-me: eu penso que esse estaria ligado ao partido, é uma pessoa ligada ao Partido Comunista. Disse: eu fazer uma reunião em Leiria, aí umas pessoas e tal. E pensámos na sua fábrica, uma pequena fábrica, cujas instalações não estavam prontas, não estavam inauguradas. É uma reunião à tarde e tal. Disse: sim senhor, lhe dei a chave, lá expliquei as coisas e para lá fora. E curiosamente depois fiquei danado porque tinha lá uma alcativa naquilo que era o escritório e alguns desses participantes nessa conversa com o cigarrito apagaram um cigarro na alcativa e eu fiquei um bocado chateado. Mas pronto, era esse tipo de colaboração que se dava a esse tipo de coisas. Mas nada de atividade que não fosse, digamos, nada de heroísmo antifascista, não, nada disso, não, nada disso. E como é que foi a movimentação popular nas ruas nesse dia 25 de Abril? Olha, a população nas ruas houve logo, no mesmo dia, uma manifestação, um agrupamento na Praça de Lisboa, que é a praça mais importante, não sei se conhece Leiria, mas é a praça mais central de Leiria. E da varanda lá falaram diversas pessoas, habituais e não habituais. Curiosamente falou uma senhora, aliás uma excelente professora de filosofia, mas que tinha toda a vida estado ligada ao Estado Novo e da Sociedade Portuguesa e tal, e que também foi falar e que virou democrata naquele dia, que foi uma coisa impressionante. Bem, há espetáculos desses, então não quero saber. Desilusões, surpresas e lições de vida, quer dizer, esta história que lhe vou contar é das melhores que eu conheço. Não se passou comigo, mas passou-se com um amigo meu que tenho a certeza que falou a verdade, uma pessoa de inteira confiança. É uma pessoa mais velha que eu, mais velha 20 anos, que logo a seguir teve uma conversa com uma pessoa: temos que ir para a manifestação não sei o quê, e tal, dar cabo destes fascistas e tal, temos que tratar disso. E o meu amigo, que é uma pessoa assim, eu não lhe quero chamar um cínico, mas é uma pessoa com
com um espírito bastante livre. Ele ouviu as manifestações de grande antifascismo lá do seu interlocutor. Esta diz, pá, acho que sim, acho que devemos ir, pá, e eu acho que tu deves fazer uma coisa, pá, para impor respeito, levas a farda de legionário que deves lá ter numa arca. Levas a farda. Eu tenho a certeza que a história é verdadeira. Não, isso aí, não sei, isso nem é bom falarmos. Nem é bom falarmos. Foi uma altura também de conhecer muita gente, de um lado e do outro. De um lado e do outro. De um lado e do outro. Mas é a vida, é a vida. Participou em alguma manifestação também nesse dia? Nesse dia, sim, a manifestação, fui essa da Praça de Lobo e fui a várias, uma ou duas em Lisboa, que naquele dia não houve assim tantas. Houve algumas reuniões, uma num pavilhão desportivo ali perto do estádio, que hoje o pavilhão já não existe, em que veio cá o Zeca Afonso em que se começaram logo a ver divergências insanáveis, porque às tantas uma pessoa entusiasta, foi uma pessoa que realmente seria Estado Novo, seguramente, conhecia, e que dizia a todos, pá, viva o Spínola e tal. E o Zeca Afonso, de uma forma um bocado desagradável, para mim, pá, cala-te, pá, isso não interessa para nada e tal. Houve logo divisões nítidas na sociedade. E fui à grande manifestação, essa sim, a grande manifestação da Fonte Luminosa em 19 de julho de 1975. Essa sim. Aquele ali houve várias coisas onde eu estive e depois a vida normalizou-se, de certa maneira, não houve assim grandes... Fala-nos um bocadinho dessa manifestação da Fonte Luminosa. Olha, esta manifestação da Fonte Luminosa, curiosamente eu ia muito à França nessa altura, França e Itália, talvez em média mais de uma vez por mês. E no avião em que vim numa sexta-feira, depois fiquei em Lisboa para a manifestação, dia 5 sabia que havia a manifestação. E vinham lá vários indivíduos do Partido Socialista Francês, um deles que eu conhecia de fotografia, que era o Michel Rocard, que veio ser primeiro-ministro e que foi, na minha opinião, um dos homens os políticos mais sérios que os franceses tiveram nos últimos anos. Bom, e a manifestação, como saberás, está ligada à história, penso eu. Houve todo tipo de boatos, que havia manifestação fascista, que havia transporte de armas para Lisboa, que havia nas portagens da autoestrada, que já havia a portagem de Vila Franca de Xira até Lisboa, que inclusivamente havia armas em falsos funerais, carros funerários, os caixões tinham armas lá dentro e tal, toda a espécie de boatos possíveis e imaginários. E pronto, mas as pessoas lá chegaram à Fonte, à Alameda, das Alamedas, perto do Cinema Império, naquela zona, avenida como é que se chama? Não interessa, sabe onde é que é? O Técnico, perto do Técnico e tal. Na sexta-feira, por acaso assisti no Hotel Penta a uma conferência, uma palestra, dada exatamente por Michel Rocard, e fiquei ao lado de uma pessoa que tinha sido meu colega na Escola de Mercearia, que é o Dr. Almarinho de Marques, que teve uma carreira, digamos, de homem público, notável. Uma pessoa extremamente honesta, das pessoas mais honestas que eu conheci. Contou-me histórias depois de desonestidades, nem quero saber. Bom, e às tantas, lembro uma coisa que me marcou, comecei por ver ali a fragilidade profissional, não digo intelectual, mas a fragilidade de pessoas que vieram a ter lugar importante no pós-25 de Abril, chegaram ministros, concretamente este que vou falar,
mas pronto, essas desilusões são de facto grandes. Às tantas, um membro do secretariado do Partido Socialista, chamado Marcelo Curto, que foi Ministro do Trabalho no ano seguinte, disse: "Oh, Michel, como é que tu vês, ou você vê, uma política financeira, não é económica, financeira, de um partido de esquerda e tal para governar?" Diz-lhe assim: "Não há políticas financeiras de esquerda e direita, há políticas económicas, mas as financeiras não há. A defesa da moeda é aquela, não há outra, não há outra." Hoje vê-se gente que chega até Primeiro-Ministro ou que chega a Presidente da República que critica, por exemplo, o Banco Central Europeu porque aumenta a taxa de juros, porque as famílias assim. Eu devo dizer o seguinte: eu toda a minha vida fui pagador de juros e não recebedor. As empresas tinham dinheiro emprestado aos bancos, pagava juros. Continua a ser assim. Gosto tanto de pagar juros altos como eu gosto de ter sarna. Não gosto mesmo. Mas não há maneira, não se descobriu até hoje, maneira de, numa situação de inflação, atacar a inflação sem a ferramenta chamada aumento da taxa de juros. Não há. Não houve, em parte nenhuma. E a prova de que o exercício está correto, quer nos Estados Unidos, quer na Europa, quer em qualquer outro sítio, há um ano a inflação estava nos 10% e hoje já está abaixo dos 4%. É que não há outra maneira. Pois é duro, mas a alternativa é muito mais dura. Olha, até que na Argentina 140% de inflação por ano. E vê-se um Primeiro-Ministro, e vê-se Presidente da República, e vê-se pessoas que são ministras falarem desta maneira. Eu fico frustradíssimo, quer dizer, como é que é possível? Eu penso que a qualidade dos dirigentes políticos da maioria dos países europeus é muito melhor que a nossa. Porque há coisas que não... Ou se diz isto por pura propaganda, ou... não sei explicar. É tão absurdo. Eu, por exemplo, vamos ser o seguinte: o Hitler foi um grande patife, o Salazar também, foi diferente, claro, foi o Franco e não sei quem. Mas eu não vou dizer que são responsáveis pelo terremoto de 1755. Eu dou-me a impressão de que há gente na política em Portugal, com lugares importantes, que são capazes de absurdos desses. É assim que eu penso. Vamos recuperar um bocadinho os dias logo a seguir ao 25 de Abril. Tem noção da existência de movimentos em torno do Forte Peniche ou da libertação de presos nesses dias logo a seguir? Lembra-se de existir? Não me lembro. Não me lembro disso, porque passado no 25 de Abril eu penso que não houve nenhum problema de dificuldade dos presos políticos saírem. Foram todos libertados. Eu não sei se terá havido algum incidente, mas não sabia que havia a prisão de Peniche, obviamente era conhecidíssima, não é? Como eu disse, tive referência de pessoas que eu conhecia de nome, que para lá estiveram lá, mas não eram pessoas conhecidas, nem... não. E lembra-se do 1º de Maio, em Leiria? O 1º de Maio, em Leiria, sim, foi uma grande festa, efetivamente. Foi uma grande festa. Perfeitamente uma festa, como em Lisboa, aliás. No ano seguinte já foi diferente, mas em Lisboa sobretudo, mas foi uma... Mas estava em Leiria nesse dia? Estava em Leiria nesse dia, sim, estava em Leiria nesse dia. Foi para a rua, celebrou esse dia? Sim, foi participar nas manifestações como toda a gente, naquela altura, era toda a gente mesmo. Foi bastante exaltante, naqueles primeiros dias foi bastante exaltante, porque foi uma coisa, repare, eu tinha 34 anos, ou o que foi, fiz 35 no dia seguinte, e toda a vida por aquilo que lia, pelas minhas convivências, as minhas convicções, as minhas amizades, era uma coisa que eu desejava que acontecesse, porque eu conhecia os países onde havia democracia, está a perceber? Eu nessa altura já viajava por razões profissionais, não era por outro motivo, eventualmente uma outra vez que fui por turismo,
mas eu conhecia e gostava que em Portugal houvesse o mesmo tipo de coisas, portanto foi uma alegria imensa. Foi uma alegria imensa e que depois no futuro, como digo, temos uma democracia, isso foi conquistado irrecusavelmente, mas a nível do bem-estar das pessoas, nós ficámos para trás e não devia ter acontecido. Eu conheci, por exemplo, muito bem a Roménia, um país muito pobre, muito pobre. Mas e estas viagens eram viagens de trabalho? Trabalho, sim. Quando trabalhava por conta própria? Sim, já por conta própria, sim, desde, como disse, desde 20 anos, talvez, 19, 20 anos. Ainda tive algum tempo por conta própria enquanto trabalhava com os meus tios aqui no armazém de vinhos, mas depois já não podia fazer as duas coisas. E era isso que eu desejava para Portugal, de maneira que dizia, bom, vamos viver como eles, vamos ter como eles, pessoas a viverem melhor, a terem mais instrução, terem melhor saúde, terem cuidados de saúde, terem conforto na casa, temos isso tudo, porque de facto Portugal era um país muito pobre, quer dizer, era um país muito pobre, menos pobre que a Espanha, porque na Espanha ainda havia a ressaca da Guerra Civil, ainda se via gente que tinha as solas de sapatos, eram pneus velhos, que eu fui lá, quando acabei na escola do Porto, fizemos uma excursão de dada altura, fomos a Corunha, a Vigo e mais não sei o quê, e de facto foi a primeira vez que fui a Espanha e de facto via-se que as pessoas eram mais pobres, os autocarros eram podres, andavam a cair, quer dizer, eram muito piores que os nossos. Mas pronto, na França era um país com progresso, Bélgica, Holanda, Alemanha pouco. A Suíça tinha um fornecedor em França, mas que era perto da Suíça, eu fui muitas vezes à Suíça, e pronto, e dava gosto, e pronto, nós vamos ter isto. E essa parte foi a desilusão. E eu penso que isso tem que ver com a falta de qualidade de quem está nos quadros políticos. Falta de qualidade média. E nestes dias que seguiram ao 25 de Abril, existiram também muitas greves aqui no distrito de Leiria? Sim, isso aí devo dizer que houve greves e houve muitas empresas. Eu lembro-me que uma das primeiras medidas dos governos provisórios foi, na altura, o aumento do salário mínimo. E lembro perfeitamente, passou para 3.300 euros, escudos. Eu não sou capaz de lhe dizer assim de uma forma muito científica, digamos, mas acredito que talvez o salário mínimo andasse por metade disso, ou pouco mais. E a estrutura industrial de muitas empresas, havia empresas pequenas que tiveram sorte e empresas maiores. E a mentalidade que havia nessa altura em muitas empresas, sobretudo industriais grandes, e houve muitas empresas que eram grandes nessa altura e que deixaram imediatamente de ser grandes, funcionava assim. Os salários eram muito baixos. E depois a senhora tinha, era sócia de uma empresa, tinha uma empresa. E tinha um amigo que dizia assim, tem lá um filhado meu, o gajo precisa de emprego e tal. Isso era mais um. E depois havia o padre da terra, também lhe pedia outro, depois a pedir. E a função, como os salários eram baixos, o estudo da produtividade não era muito procurado. Era mais 20 escudos por dia, ou 25 escudos por dia e tal, e as coisas funcionavam. A partir do momento em que veio um aumento era grande, do salário mínimo, o que é que aconteceu? Houve muitas empresas que passaram a fazer o mesmo, já com a olhar e pensar, a produtividade tem que produzir 10, tenho que comprar uma máquina melhor, tenho que ter estes processos industriais e tal. E aí houve muitas empresas que entraram em dificuldades financeiras
e outras que fecharam. Muitas grandes empresas, estamos a falar de empresas com 300 pessoas na indústria de plásticos, fábricas que hoje, passados 20 anos, fazem mais com 80 pessoas. Eu vi na Roménia, e trabalhei com eles, comprei coisas, na Roménia, uma fábrica com 5.000 pessoas, que no Ocidente, em França, na Inglaterra, na Alemanha, na Áustria, fazia o mesmo na altura com 400, 300, 400. E isso trouxe efetivamente para já greves por dificuldades financeiras, ou por carências, ou por falta de respeito de pagamentos, inclusive dificuldades dessa natureza. Isso sim, penso que na Marinha Grande houve mais, porque as indústrias da Marinha Grande eram maiores que a geleiraria, mas sim, começou a haver greves. Terá havido, penso eu, noutras zonas do país, greves mais importantes. Na zona de Lisboa, então, foi enorme. E pronto, e não, isso foi inevitável também. Eu diria que foi inevitável. A sua empresa era de plásticos também? Não, a minha empresa não era de plásticos. A minha empresa era fornecimentos à indústria de plásticos. Fornecimento de matérias-primas, fornecimento de máquinas. Máquinas, não. Comercial, empresa comercial. E a nível de ocupação de terrenos em Leiria, lembra-se também de... Houve terrenos, não, porque Leiria não é uma zona como a agricultura, não há propriedades agrícolas importantes, é um minifúndio, pouco, mas não há praticamente hoje. Aliás, hoje há uma situação, por exemplo, que na minha terra, aqui em Leiria, toda a gente, uma forma de dizer, tinha vinhas, por exemplo, pequenas vinhas, consumo próprio para vender meia dúzia de litros. E há 20 anos para cá não há produção de vinhas em Leiria. Desapareceu tudo, porque são terrenos, olha, primeiro a plantação das próprias vinhas foram feitas há 70, 80, 90 anos, e que se mantiveram e tal, que produziam, e vinho bom ou vinho menos bom. Portanto, mecanizável não é possível. Portanto, como é que se movimentava a terra? Meter um trator a movimentar a terra, não havia, era cavar, era a enxada. Portanto, isso hoje é impossível, porque não há gente para trabalhar, para fazer esse trabalho. E se fizesse esse trabalho era um preço absolutamente absurdo. E, portanto, propriedades agrícolas em Leiria não houve. Houve algumas ocupações de fábricas, não se comparou com Lisboa. Lisboa foi uma situação. Lisboa, a grande zona, Setúbal, por exemplo, isso foi diferente. Que fábricas é que foram ocupadas? Aqui em Leiria, que fábricas é que foram ocupadas? Bom, na Marinha Grande lembro-me de fábricas de vidros que foram ocupadas e em Leiria, também não tinha grandes. Não tinha grandes. Eu até de Leiria nem me estou a lembrar concretamente nenhuma. Sei que houve problemas de ocupação em pequenas unidades, mas não com o fenómeno da Marinha Grande, por exemplo. Lembro-me de empresas de vidro, empresas com 3.000 pessoas, havia algumas com 3.000 pessoas, 1.500 pessoas. Aí foram ocupadas durante algum tempo. Mas também não foram situações que não duraram muito tempo, não durou muito menos tempo do que, por exemplo, a questão de terras no Alentejo. As terras no Alentejo houve ocupações que duraram até, não sei, 2 ou 3 anos depois, talvez, ou mais, não sei. Mas houve movimentos sociais dessa natureza bastante, que foi um choque para a mentalidade da época e para as circunstâncias da época, mas não terá sido. Marinha Grande sim, na Marinha Grande sim, eu conheci lá, tive um cliente, aliás, uma fábrica de plásticos que fazia CDs injetados, que foi ocupado, e um pequeno fabricante de filme, de sacos de plástico. Mas esse também, não foi só por razões industriais, ele era uma má pessoa, digamos, era uma pessoa. Mas eram empresários nacionais ou internacionais? Não, nacionais, pequenas empresas, sim, era uma pessoa.
não tinha bom ambiente da parte dos trabalhadores, porque ele também não merecia ter esse bom ambiente. Isso, mas uma pequena fábrica, sim, uma pequena fábrica foi ocupada. E grandes fábricas, sim, já por outros motivos, já porque era grande empresa e tal, já foi diferente. Sabe se existiram casos de autogestão aqui em Leiria? Situações de autogestão, não. Não, assim de autogestão assim, que fosse tivesse um significado, não houve, não houve. E acompanhou a legalização dos partidos políticos aqui também em Leiria entre o outono e o inverno de 74? Sim, isso aí foi a legalização, sim, a legalização acompanhei, até porque tive um amigo meu que fez, era pessoas divertidas, isso deu para tudo, não é? Que participou, digamos, assinou as fichas de pedido de legalização em 3 partidos diferentes. Não, mas sim, e que eu apanhei nas primeiras eleições que houve, penso eu, que em Leiria, no distrito de Leiria, havia 14 partidos concorrentes. E como ele era muito amigo do diretor de um jornal local, que ainda hoje existe, e ele fazia milimetricamente as notícias de cada partido, todas com o mesmo espaço, que também era medroso, mas com o mesmo espaço. Tem uma situação de um amigo meu, que é um tipo divertido, que era da FECML. E ele era professor, não sei se está formado, professor de matemática, tipo divertido e tal. E foi para uma mesa, como fiscal, em nome da FECML. E no final da contagem de votos, a FECML não teve sequer um voto. Quer dizer, o fiscal da FECML e não votou no seu próprio partido. Mas pronto, formaram-se logo, eu penso que o PS já existia formalmente, aliás foi fundado na Alemanha em 73, e em Leiria já havia um núcleo de pessoas. Eu entrei quando foi a invasão da República. Nesse dia decidi, eu vou filiar no Partido Socialista. E depois também, de alguma maneira, ligação do Mário Soares à minha terra e tal, mas por convicções, e porque era o partido, nesse momento, que indiscutivelmente já tinha moral para estar. Eu dividi em Leiria as pessoas que foram para o PS ou as pessoas que foram para o PSD, a grande divisão, eu chamaria assim. As pessoas que foram para o PS eram pessoas de convicções democráticas arraigadas, estabelecidas, fortalecidas e sem qualquer margem. Ou pensando assim ou sabe. Do PSD saíram muitas pessoas sérias, pessoas que não gostavam nada do sistema anterior, mas que também não se sentiam tão incomodadas quanto isso. Não sei se consigo dar-lhe uma noção de... É uma pequena diferença entre haver uma situação, e isso assim choca, e a mim não aprovo, mas também não me vale muito com isso, percebe? E o Partido Socialista preenche efetivamente essa parte que eu achava que devia ser o caminho. Pronto, e não me enganei, o Partido Socialista foi a pessoa que defendeu o 25 de Abril. E o PS era o partido com mais força? Em Leiria não, em Leiria foi PSD. Muitos anos. Foi o PSD há muitos anos. Só nas últimas 3 eleições é que ganhou o PS. Primeiro com uma pessoa independente, o Dr. João Castro, e depois agora não, sim, depois agora já com o atual presidente, porque ele, o Dr. Castro, saiu, ficou o vice-presidente, mas depois nas eleições seguintes já concorreu e ganhou. Não, mas na altura era o PSD o partido mais votado. Foi durante muitos anos, até, como digo, até há 3 eleições atrás. E recorda-se das campanhas políticas que foram feitas para o... Lembro, e as campanhas políticas começaram logo como é que eu ia dizer?
começaram logo a ter um cariz que me surpreendeu um pouco. Aqui depois havia, aqui em Leiria, portanto, Leiria concretamente, estou a falar de Conselho de Leiria, não distrito, Conselho de Leiria. Depois apareceu o CDS, obviamente. Daqueles partidos que foram proibidos, não me recordo de não ter sido qualquer atividade em Leiria, um deles. E o CDS começou a ter alguns problemas, em algumas freguesias, de aceitação, digamos assim. Quer dizer, era gente que não devia de existir. De certa maneira era um pouco isso. Mas não, convivência de violências e tal, coisas não houve efetivamente. Não houve efetivamente. O Partido Comunista era forte na Marinha Grande. Era forte na Marinha Grande, aliás, só ganhou as eleições autárquicas, que eu me lembro. Depois foi o PS que ganhou as eleições autárquicas, quase todas a seguir. Quase todas ou todas mesmo. Só ganhou as de 76? Eu penso que só eleições autárquicas, não, 76, acho eu. Sim. 76, foi 76. Porque a Constituinte foi no dia, as eleições foi em 75, 25 de Abril, e penso que as autárquicas terão sido em 76. E eu pelo menos lembro-me de vários presidentes da Câmara. Lembro-me de um presidente da Câmara do Partido Comunista, que era um funcionário bancário do Português do Atlântico, uma pessoa muito competente, como bancário era muito competente, e suponho que o presidente da Câmara também. E depois foi o PS que ganhou as seguintes, 2 ou 3 vezes, com o senhor que tinha sido PS, que tinha sido enfermeiro na Suíça, imigrante, e que penso que foi um bom presidente de Câmara. Eu tenho a impressão que hoje o PS, eu tenho quase a certeza, mas não sei. Mas aqui em Leiria foi assim. Foi o PSD há muito tempo, até há 15 anos. E como é que foi a organização destas primeiras eleições para a Constituinte em 75, aqui no Conselho de Leiria? Lembra-se mais ou menos? Ou tem noção de como é que se deu a organização para... Sim, isso foi bem. Foram as eleições mais concorridas de sempre. Foi um entusiasmo fantástico, porque a primeira vez que se ia votar, ao fim e ao cabo. E não havia as informações, nem as sondagens que o Parlamento que há hoje, não era que as notícias, então as pessoas telefonavam umas às outras a saber, para tudo ir vamos e tal. E saiu-se até a partir quase da mesa ou das freguesias. Transmitiam-se as informações uns aos outros. Eu lembro, eu estava a ouvir a rádio e tal, estava a ligar. No caso até no Partido Socialista aqui em Leiria, eu na altura não era filiado do Partido Socialista, mas estive lá, tinha as informações das freguesias, eles tinham recebido por telefone e tal, depois eu telefonava aos amigos, mas tinha que telefonar de casa, não havia telemóveis, não é? Mas foi um grande entusiasmo, efetivamente. Filiou-se no PS em que data, mais ou menos? Sabem que ano é que se filiou? Não sei, olha, foi a seguir à história da ocupação do Jornal República, portanto terá sido em abril de 75, por aí. Foi depois do 11 de março, de qualquer maneira. Foi depois E do como 11. é que foi votar pela primeira vez? Foi extraordinário. Fui votar pela primeira vez, efetivamente. Foi extraordinário. Foi extraordinário. Que memórias é que tem desse? Bom, e como nós não sabíamos o tempo de demora na votação, que é mais simples do que se imaginávamos, não é? Estava toda a gente lá às 8 da manhã. Quer dizer, toda a gente não, mas estava muita gente às 8 da manhã. Eu fui logo, às primeiras horas, e fui dos primeiros a votar, mas não fui o primeiro, mas fui lá de manhã, era uma coisa que podia fazer até às 6 da tarde ou 7, mas era incapaz de estar à espera, era incapaz de estar à espera de votar. Foi de facto. Não tinha tido possibilidade de votar em 58 nem em 73 quando tinha tido... Não, em 73 não, houve eleições para a Assembleia da República, não se chamava assim, era Assembleia Nacional, chamava-se algo mesmo, mas a oposição desistiu, não foi as eleições. A de 69 sim foi, teve no total do país 16% dos votos, ou coisa assim, não elegeu nenhum deputado. A União Nacional elegeu-os todos. Foi nessa altura, 69, que entraram aquele grupo chamado Ala Liberal, que havia o Sá Carneiro, o Miller Guerra, o Magalhães Mota, o Balsemão,
E havia um que morreu na Guiné, Leite Pinto, Pinto Leite, que era considerado mais, potencialmente mais capaz de todos eles. Morreu num desastre de avião, um avião militar, que foi. Essa foi as eleições de Centeno. Foram as últimas do tempo nessa altura já do Marcelo Caetano. Porque no tempo de Salazar não tenho ideia de ter havido nenhumas eleições. As únicas eleições que houve no tempo de Salazar, que eu me recordo, foi só do Humberto Delgado. Portanto, em 75 vota pela primeira vez? Votei pela primeira vez. Não, foi um entusiasmo fantástico. Foi um entusiasmo fantástico. Aliás, a participação de votantes foi uma coisa que nunca mais se repetiu, não? Nunca mais se repetiu. Aquelas eleições que nunca mais se esquecem. Qual é que era o sentimento da população boliviana? Não, o sentimento era de genuína alegria, quer dizer, eu penso que pessoas que tivessem tido pena que acabasse o regime de Estado Novo eram muito poucas. Verdadeiramente muito poucas. Depois, com ideias diferentes daquilo que deveria acontecer. Mas até ali, em relação à rejeição do Estado anterior, foi, digamos, quase total. Quase total. E os resultados eleitorais foi o PSD que ganhou nesse ano? Sim, foi o PSD que ganhou. Foi aqui, atenção, eu estou-lhe a falar das eleições que são a nível distrital. Sim. Na Câmara de Leiria, efetivamente, o PSD foi maioritário muitos anos. Antes do distrito, nunca foi. Nunca foi, isto é, nesse caso concreto, não foi. E depois, que memórias é que tem das campanhas eleitorais que seguem já ao ano de 76? Olha, quando apareceu na Constituição a forma de eleição dos deputados, eu comentei logo com as minhas amigas que realmente fiquei desiludido. Porque o que eu concluí foi o seguinte, ainda não mudou. Concluí o seguinte, nós não vamos escolher realmente os deputados. Nós vamos votar num grupo de deputados que os senhores em Lisboa decidiram que são os candidatos por Setúbal, ou por Braga, ou Monterrey, ou por Vila Real. E isso foi uma escolha de defesa dos partidos, para dominarem efetivamente. Repare que só hoje não, só há pouco tempo, é que há os independentes nas câmaras municipais. E com os resultados que, de uma maneira geral, até têm sido bons. Isto é, porque são pessoas que têm prestígio por eles próprios e que foram escolhidos. Nos deputados, eu vou-lhe ser franco, eu interessei-me votei em todas as eleições, europeias, presidenciais, legislativas, todo, não falhei uma até hoje. Se me quiser perguntar nos partidos onde eu votei, ou nos outros partidos quaisquer, quantos cabeças de lista, já não digo dos 10 deputados que Leiria elege, isso não faço a mínima ideia. Quantos cabeças de lista é que eu me lembro, entre que eu tenha votado ou que tenham pertencido a outros partidos? Eu lembro-me lembro-me do Partido Socialista, era o Jorge Campinos, o cabeça de lista em Leiria, que faleceu, aliás, muito novo. Lembro-me que, outra vez, eu penso que o António Costa, não, António Costa veio a Leiria e era candidato a cabeça de lista às europeias. Cabeça de lista às europeias. Veio o Luís Amado, que foi ministro dos Negócios Estrangeiros e da zona de Leiria, penso eu, que foi cabeça de lista uma vez, e não me lembro. Mas eu sou capaz de lhe dizer, repare, o meu interesse por estas coisas, sou capaz de lhe dizer, se calhar, os presidentes dos Estados Unidos do século XX até hoje. E sou capaz de lhe dizer, seguramente, os primeiros ministros ingleses e franceses, desde 1945, todos. E não conheço, repare, é o facto da personalização da escolha. Não é uma questão de desinteresse, é uma questão que realmente
São anónimos. Eu votei pessoas anónimas. Isso é muito mau. Foi a primeira coisa que eu percebi. E, aliás, hoje, depois, há uma coisa que já toda a gente reconhece, que é a questão dos votos perdidos. Já é o secundário. Para mim já é secundário, mas tem a sua importância. O método, como sabe, favorece, quer dizer, ter 1% em Lisboa pode eleger um deputado, ter 1% em Porto Alegre, não, ter 10% em Porto Alegre não elege deputado nenhum. E isso, mesmo que enfim, a Assembleia, quem decide isso é a Assembleia da República, mesmo que queiram ser preguiçosos e não estudar um sistema muito elaborado, dentro do mau sistema que nós temos, era muito fácil. Portanto, hoje, qual é o círculo eleitoral? É um distrito. Bom, é um distrito, mas há distritos tão pequenos, há distritos tão grandes, há um desequilíbrio. Bom, muito simples. O ciclo eleitoral era o distrito de Lisboa, era o distrito do Porto, eventualmente Braga, eventualmente Setúbal, e depois grupos de distritos. E se arranjassem 6 ou 7 grupos de distritos, aí com 1 milhão de eleitores cada um, tínhamos a solução do problema. Isto não querendo entrar numa reforma profunda, que é de facto uma personalização do deputado, porque de facto eu aqui em Leiria, quando digo, eu voto sempre, e voto num grupo de 10 pessoas, e se calhar conheço, para já mais provável não conhecer nenhuma, é uma boa probabilidade, mas posso conhecer 1 ou 2, mas não conheço os outros 8, não conheço. E portanto isso é eu penso que isso tem que ver, a abstenção tem um pouco a ver com isso. E pronto, mas há muito medo em Portugal e não se querem fazer reformas e há muito medo. Há muito medo de mexer, há muito medo de reformar, muito medo de mexer. E de facto, quando a gente não quer correr riscos, não vai muito longe. Não se corre riscos, não se quer. Mas toda a gente reconhece, mas ninguém quer mudar. Toda a gente reconhece que, de facto, a justiça e tantas outras coisas funciona mal, mas ninguém quer mexer. Eu aqui há dias passei por uma banca, eu compro muitos jornais, e aqui há dias passei por uma banca, ia com pressa, mas só vi um título num jornal. Enxurradas de recursos entopem os tribunais. Bom, pois fui ler. Os recursos eram o Vale Azevedo, era o Ricardo Salgado e era o Zé Sócrates. Enxurradas de recursos. Quem não tiver muito dinheiro não pode fazer enxurradas de recursos. O que significa que um tipo muito rico está safo, porque tem recursos. Descobriu mais uma coisa, aquele juiz, não gosto da cara dele porque ele uma vez disse que não sei o que e tal, um recurso. E o recurso até pode ser perdido, mas passaram-se mais 3 ou 4 meses. Bom, isto de facto, toda a gente sabe isto, mas ninguém quer mexer. Lembra-se durante o verão de 75 de existirem confrontos entre as forças mais da esquerda e as forças mais da direita aqui no distrito de Leiria, por exemplo, com ataques a sedes de partidos? Bom, isso lembro-me sim senhor, e eu vi isso, eu assisti a isso. Aqui em Leiria assistiu a 2 coisas. O Partido Comunista tinha a sede do outro lado do rio, em relação ao sítio onde estamos é do outro lado do rio, mas imediatamente no centro da cidade, relativamente no centro, mas do outro lado do rio. E de facto foi assaltado, e eles, pronto, não houve mortes, não houve nada disso, mas foi assaltado. Aliás, eu esse não vi, sim é que foi, eu esse não vi, e vi depois num jornal em França uma fotografia de um tipo que eu conhecia de Leiria, a apontar uma pistola a um polícia, porque o polícia estava a defender a sede do Partido Comunista. Mas assisti, depois cheguei, portanto, as viagens eram curtas, 2 dias, 3 dias, às vezes 1 dia, e assaltar a casa o escritório do meu amigo, o Dr. Zé Barada, que era na rua onde eu na altura morava. Pronto, assaltaram o meu escritório, papelada, secretárias, partiram aquilo tudo.
E foram as duas únicas coisas que aconteceram na Leiria, que eu saiba, que eu me recordo. Na sede do Partido Comunista, isto lembro perfeitamente. E se foram não sei se do Guarda Ribeiro também, não tenho a certeza, mas o Dr. Vareda, um dos dois amigos que eu lhe falei há pouco, foi a pessoa que indicou o meu nome dentro desse grupo de notáveis, digamos, para formar a Comissão Administrativa, e ele passou um mau bocado, quer dizer, ele não estava lá, evidente, por acaso ele estava lá, se estivesse lá podia ser sério, podia ser muito sério. E no Partido Comunista também penso que teriam sido avisados ou coisa assim, porque também não estava gente, ou estaria pouca gente, uma ideia que eu tenho. Mas achei porque o indivíduo que eu conhecia daí, que era, não sei, trabalhava no hotel, tipo, aqueles que levam as malas dos clientes e tal, apontaram uma pistola a um polícia. Eu lá e faço uma capa do jornal, primeira página. Isto aqui em Leiria? Como? Isto aqui em Leiria? Ela ia assim, mas eu pensaram, polícia é bom, está contra a polícia. Não, é porque a polícia estava a defender a sede do Partido Comunista, que Leiria, e ele estava contra, pronto, ele estava do lado de quem queria atacar. Mas aconteceu isso em dois sítios, pelo menos, foi a sede do Partido Comunista e foi o escritor Dr. José Vareda, que eu saiba ler, mas aconteceu isso muito. Eu estava, por exemplo, em Barcelona, quando houve uma coisa qualquer também. Não, eu queria ir para Barcelona e a Rio Maior já não pude passar, assim é que foi. Uma história qualquer em Rio Maior que houve. Não sei exatamente, mas foi em 75, isso foi em 75. Estava cá no dia 25 de novembro também? Dia 25 de novembro, acho que não, no 25 de novembro não estava cá. No 25 de novembro não estava cá. Eu sei que houve aqui uma movimentação, nessa altura, junto da base aérea de Montreal. Gente que diria que foi lá, gente sobretudo do PSD, ou pelo menos de duas ou três pessoas que eu conheço que tiveram alguma notoriedade nisso, eram pessoas ligadas ao PSD, mas eu não estava cá, não, estava fora, em qualquer lado. Não, vim passar um dia ou dois também, as viagens eram curtas, mas não me lembro disso. Não, mas esse ano de 75 foi muito agitado, foi muito agitado. Foi mesmo muito agitado. No próximo ano celebramos os 50 anos do 25 de Abril de 74. Porquê é que acha importante a celebração desta data? Olha, E que sentimentos é que lhe desperta é um acontecimento importantíssimo. É um número, normalmente as comemorações fazem-se em números redondos, não é? E acho que 50 anos que é uma idadezinha já de adulta, uma coisa de madura, de alguém que não é uma coisa muito jovem, também não é uma coisa muito antiga, e acho que faz todo sentido comemorar. 50 anos é uma idade bonita, digamos assim. É uma idade bonita. E foi um movimento importantíssimo da nossa história. Como digo, incomparavelmente mais importante que o 5 de outubro, que se comemora também. O 5 de outubro, pronto, a Primeira República foi uma história fracassada, uma história triste, uma história fracassada. Portanto, e aliás, deu muitas lições, sobretudo pessoas como Mário Soares, que perceberam isso e que evitaram, inclusivamente também o Álvaro Cunhal, aquele anticlericalismo, querer da Primeira República, que aquilo correu mal. Antitudo. Políticos assassinados. Eu tive uma convivência muito interessante com uma pessoa mais velha do que eu, e que só conhecia toda a gente em Lisboa. Eu estou a entrar em toda a gente em Lisboa, e ele era um velho republicano. Eu teria 25 anos quando lidei com ele, 25, 27 anos no máximo.
E ele, 65, se calhar. Eu tenho hoje dificuldade em avaliar a idade das pessoas, porque eu já passei para essa idade e nessa altura, quando tinha 30 anos, um homem de 60 era muito velho. Uma pessoa, um homem e uma mulher. Bom, e até, eu nem digo, nem conto esta história, nem digo o nome, porque é um nome pouco usual. E pode haver pessoas familiares e tal, e não tenho, acho que não tenho o direito, porque é uma história pessoal, uma história que eu não tenho que transmitir. Se bem que não é uma história que envergonha, atenção. É uma pessoa, de facto, velho republicano, devia conhecer muitas coisas da Primeira República, estou a falar da convivência com ele, foi nos anos 60, 65, portanto a República teria acabado há 30 e tal anos, 30 anos, portanto, eu podia ter conhecido perfeitamente e convivido com gente importante. E ele, depois de ganhar confiança comigo, era um republicano, um democrata, e ele, depois de ganhar confiança comigo, um dia ainda a falar como se estivéssemos a ser escutados, falar assim, ele era da Carbonária. Ele era a pessoa que não matava uma mosca, não é capaz de matar uma mosca. Ele dizia assim, fomos nós que matámos o Sidónio. Eu achei graça aquela estou a ver uma pessoa, um velhinho simpático, educado, boa pessoa, e vê-la a participar no assassinato do Sidónio Paz. Nós, pronto, havia aqueles movimentos, aliás, a Primeira República teve no fundo apoiada em duas organizações para terroristas, foi a Carbonagem e foi a Formiga Branca, não é? Portanto, assim, fomos nós que matámos a cidade. Mas pronto, mas não houve essa violência, houve essa sabedoria para evitar os erros da primeira. Só quem não conhece os erros é que os pode evitar a seguir, só. Tem mais alguma memória do 25 de Abril que queira partilhar? Não, é uma pequena história aqui, a propósito, quer dizer, as informações aqui de uma cidadezita como Leiria, assim, que coisas ridículas. E uma coisa que eu perguntei à doutora Cássia há bocado, quando cheguei, a minha mulher tirou o curso de magistério e foi dar aulas aqui numa aldeia próxima, e a dada altura, dava-nos mais jeito, ela concorreu a um lugar na Caixa de Previdência que abriu o curso e tal. E foi aceito inclusivamente, estamos a falar de 62, 63. Inclusivamente até lhe deram algum dinheiro para ela comprar uma farda, uma bata, uma coisa qualquer. Bom, no dia para terminar, apresentou-se ao serviço, houve uma situação muito embaraçosa da pessoa que a recebeu, porque disse, desculpe lá, mas houve aqui um engano e não sei o quê, afinal de contas o lugar não é para a senhora, não sei o quê. Bom, aquilo não me convenceu nada, e foi perguntar a um amigo meu cliente, que era amigo, é uma pessoa amiga do governador civil, e disse, Sr. Comandante, passou-se assim com a minha mulher, eu vou saber disso. Então foi o regedor da Leiria, da cidade, que comunicou que não era conveniente essa pessoa ir trabalhar porque era casada comigo. Portanto, são pequenas histórias que não têm muita importância. Não, tirando isso, minha vida é uma vida banal. Pessoa interessada, como disse aqui há tempo, numa coisa de 25 de Abril, o Partido Socialista convidou também velhas pessoas como eu, éramos 4. E um deles, que é foi o diretor da Caixa Agrícola, disse assim, eu estive sempre sentado na mesma cadeira. Eu estive no mesmo sítio no 25 de Abril, estou no mesmo sítio agora, e às tantas era progressista, outras era reacionário, mas não estive sentado na mesma cadeira. Eu também posso dizer isto, estive sempre sentado na mesma cadeira. O mundo é que às vezes mudava mais depressa do que eu.